Pessoal, na nossa aula de geografia de hoje, a gente vai dar continuidade ao conteúdo A Circulação de Pessoas, Produtos e Serviços, tá? Produtos e serviços. Esse conteúdo a gente viu umas 2 semanas atrás, tá? E hoje a gente vai dar continuidade a esse conteúdo, tá? E hoje a gente vai falar sobre as placas de sinalização, tá? As placas, pessoal, elas podem ser variadas para cada serviço ou situação. Há cores e indicações determinadas. Então, agora a gente vai conhecer algumas, tá? As placas de serviço auxiliares, que servem para indicar alguns serviços como pronto-socorro, restaurante. E existem também as placas de serviços auxiliares, que essas são pintadas de azul, branco e preto, podendo apresentar também a cor vermelha, tá, pessoal? Então, pessoal, essas placas, elas indicam onde há pronto-socorro, restaurante, abastecimento, serviço telefônico, tá? Tem uma setazinha que vai indicando, ou então tem dizendo a quantos metros, a quantos quilômetros de distância está o que a gente está procurando, tá certo? Há também, pessoal, as placas de regulamentação. As placas de regulamentação, pessoal, elas são aquelas que informam ao usuário as proibições, condições, restrições e obrigações que deverão ser seguidas nas vias, tanto nas ruas como nas rurais. São pintadas de vermelho, preto e branco, ou seja, essas placas elas podem indicar parada obrigatória, dê a preferência, velocidade máxima permitida, passagem obrigatória, siga em frente, esse tipo de coisa, tá? Há também as placas de advertência. As placas de advertências, elas são as que alertam os usuários das vias para as condições do local e a sua natureza. Elas são pintadas de amarelo e preto, ou seja, elas podem indicar curva acelerada, animais na pista, curva acentuada à esquerda, curva acentuada à direita, área escolar, esse tipo de coisa, tá? Há também as placas de indicação. As placas de indicação, elas são as que identificam as vias, os destinos e os locais de interesse. Também tem por finalidade orientar os condutores em relação aos destinos e às distâncias. Elas são pintadas de verde e branco. Ou seja, pessoal, essas placas elas podem indicar que tem uma pré-indicação, sinal de indicação de direção, sinal de posicionamento de localização, esse tipo de coisa, tá? Há também, pessoal, as placas de sinalização de obras. Essas placas de sinalização de obras, elas têm por finalidade a utilização dos sinais e elementos de sinalização horizontal, vertical, semafórica, ou seja, de semáforo, não é? E de dispositivos e sinalizações auxiliares, de tal maneira que os condutores das vias sejam advertidos sobre alguma intervenção na pista e possam identificar seu caráter temporário. São pintadas de amarelo e preto. Elas podem indicar, pessoal, caminhos na pista, áreas de desmoronamento, pista irregular, enfim, esse tipo de coisa, tá? Há também as placas educativas, pessoal, que são as placas educativas, elas têm por finalidade educar os usuários quanto ao seu comportamento nas vias e a sua segurança no trânsito. Pessoal, elas são pintadas de branco e preto. O que elas podem indicar? Use o cinto de segurança, verifique os freios, só ultrapasse com segurança, pare fora da pista, obedeça a sinalização, esse tipo de coisa, tá? Nós não podemos esquecer que existe outra sinalização que todas as pessoas devem usar, no caso a faixa de pedestre. Com ela podemos atravessar ruas e avenidas com segurança, por ser exclusiva para os pedestres. Quando o sinal está vermelho para os veículos, podemos fazer a travessia. Apesar de todas as preocupações com a segurança no trânsito, todos os dias vemos casos de acidentes fatais e isso acontece porque, entre outros motivos, os sinais de trânsito não são respeitados, sendo o Brasil um dos países com maior índice de infratores. Bom, pessoal, então quando as pessoas elas não obedecem às leis de trânsito, acabam acontecendo acidentes, como a gente vê bastante na televisão, né, pessoal? Então é importante que a gente sempre siga direitinho todas as leis de trânsito, preste atenção ao semáforo. Se a gente tiver como pedestre e for passar sempre na faixa de pedestre, certo? Enfim, seguir sempre essas regrinhas básicas, tá?
Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de geografia de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação aos conteúdos, vocês podem perguntar para a tia, certo? Beijos e tchau!